Meus meninos e minhas meninas, como é que vocês estão, beleza? Se vocês estão vendo esse vídeo agora, né, vocês podem ver que o meu cabelo cresceu um bocado, mas é porque também eu já não faço vídeos de pré-cálculo desde 2020. Eu estou refazendo agora, em 2021, porque eu preciso relembrar um pouco sobre as funções trigonométricas, senão eu não consigo avançar muito na parte de cálculo, tá bom? E voltando aqui na parte do capítulo 1, ainda na parte 1, né, que aqui nós estamos no comecinho ainda da parte de trigonometria, tem uma coisa que é bem interessante aqui, que são os exercícios entre o 15 e o 20. Né? Que qual é o ângulo de algum determinado ponteiro? Né? Então, imaginemos que eu tenho lá, por exemplo, no exercício 15. Né? Então, eu tenho aqui, exercício 15. Tá? Qual é o ângulo entre o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos e um relógio marcando 4 horas? Tá? Então, aqui nós não vamos tratar entre ângulo positivo e ângulo negativo, tá? Só vamos falar sobre ângulo absoluto. Beleza? Então, é o seguinte, quando nós temos 4 horas, né, então esse aqui é meu super relógio reto, né, o ponteiro de minutos vai estar aqui em cima, no 12, e o ponteiro de horas vai estar no 4. Tá? Então ele vai estar um pouquinho mais ele vai estar um pouquinho mais abaixo, né? Ele não vai estar em 45 graus, ele vai estar um pouquinho mais abaixo. Então, como é que a gente calcula isso? Se nós formos analisar o círculo, né, de um relógio, né, uma volta são 360 graus. Beleza? Sendo 360 graus, o ponteiro de hora, ele passa, a cada hora ele vai estar em um determinado lugar. Né? Se nós analisarmos, se não, né? Analisando que o relógio em si ele tem 12 horas, cada volta ele dá 12 horas, então o ponteiro da hora, então vou chamar aqui o H, né? Ele se locomove como 360 dividido por 12. 12, 24, 36, então são 30. Então ele se locomove 30 graus por hora. Isso o ponteiro da hora, tá bom? Pensemos por enquanto aqui só o ponteiro da hora, né? Até agora nada disso. São 4. Então a gente pode transformar isso tanto numa fração de tempo, né? A gente pode usar uma fração de tempo, fração do quanto que ele circulou, né? Ou a gente pode utilizar simplesmente esse mesmo cálculo. Como que seria uma fração, por exemplo? Né? Eu tenho 12 horas, beleza? Tenho 12 horas. Só que assim, ele se locomoveu 4. Ele se locomoveu 4. Ele se locomoveu 4 sobre 12 horas possíveis no meu relógio. Que dá o quê? Se eu dividir ambos por 4, dá 1/3. Então ele se locomoveu 1/3 do meu relógio. Então, só o ponteiro de hora, ele se locomoveu 1/3 quando está às 4 horas. Porque a gente está querendo saber o ângulo entre o ponteiro de minuto e o ponteiro de hora. Então, assim, se eu pegar esses 30 graus por hora e eu multiplicar por 4, então 30 vezes 4, 369, 12. 120 graus. É a relação entre o ponteiro do minuto e o ponteiro da hora, tá bom? Dado que são 4 horas. Então, assim, agora, se eu fizesse desse jeito, quanto que seria 1/3 de 360? Então, dado que 10, vamos imaginar aqui, ó, vamos riscar um zero só para a gente poder fazer o exercício mais fácil. Quanto que eu tenho que multiplicar 3 para poder chegar no 30? 10. Para chegar no 33, 11. Para chegar no 36, 12. Tem um zerinho a mais, 120. É a mesma coisa. Então eu consigo fazer esse cálculo aqui de duas formas. Eu consigo fazer tanto ele por proporção, tanto ele por razão. Né? Ambos são razões, né? Um sobre o outro, mas enfim. Isso quando nós estamos tratando, ignorando o ponteiro do minuto, tá? Que inclusive é até o próximo exercício também, que é o 16. Né? Então o 16 ele fala o quê? Qual é o ângulo do ponteiro de horas e o ponteiro de minutos e um relógio marcando 5 horas, né? 5 horas, ou 5 horas, ou 17 horas, seja lá qual for, tá? Então é a mesma coisa. Tratando que para cada hora ele se locomove 30 graus, 30 vezes 5, 150. 150 graus. Ou eu posso simplesmente pegar aqui o meu 12, né? Eu simplesmente posso pegar aqui o meu 5 sobre 12.
eu vou ter uma fraçãozinha meia zezinha, né? Porque afinal de contas não são múltiplos um do outro, né? Então ficaria como? Se eu viesse aqui, eu pegasse 5 dividido por 12, não quero radiano, não quero grau, eu quero saber o valor. Ó, dá 4,166, dá quase é uma dízima periódica aqui. E se eu multiplicar, né, por 360? Dá 150. Exatamente o mesmo valor. Ah, mas deu uma dízima, né? Deu. Arredonda para cima, tá? Veja que deu 150. Exatamente o mesmo valor que nós tivemos. Tá, dado isso, por que não a gente não poderia transformar isso em transformar no Python, né? Por que não a gente já não pega, a gente consegue fazer exatamente isso, né? Então, vamos lá, né? Então, iniciemos aqui. Então, vamos colocar aqui uma variável chamada graus hora, né? Que é a quantidade de graus que vai rolar, né? A cada hora, são 30. A gente já está ali, certo? Beleza? Pelo menos por enquanto ainda não vamos criar a função ainda, vamos só colocar aqui. Só para deixar aqui bonitinho. Beleza? Tanto que faz tempinho que eu não mexo no Python, tá? Então, se eu errar algum comando, me perdoem. Vamos colocar aqui uma nova brincadeirinha. E aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos calcular o valor, né? Neste caso, tá. Dado que eu tenha isso, é o graus hora, né? Então, vou dar um print. E neste caso, o valor total vai ser o quê? Vai ser a quantidade de graus hora multiplicado pela hora. 4. Deu 120. Se eu colocar aqui hora 5, dá 150. Né? E não tem muita diferença em cima disso. Ah, se fosse 8 horas certinho, dá 240. Né? Ah, e se eu quisesse fazer em questão de razão, por exemplo, que nem eu coloquei lá. Então, eu poderia simplesmente só pegar, né, e fazer como? Dar um print aqui. Não precisa nem do print, porque só tem esse aqui, mas não tem problema nenhum. Se eu pegasse aqui e fizesse o quê? E eu pegasse a quantidade de horas, dividisse pela quantidade de minutos, pela quantidade de horas que eu tenho no meu relógio e multiplicasse por 360. Então, neste caso, seria 8 dividido, 8 horas, vai, vamos colocar 4 horas. 4 dividido por 12, multiplicado por 360. Dá 120. Né? Ah, 5 dividido por 12. 150. Ah, 1 dividido por 12. Né? 30 graus, né? Neste caso ali. Ah, se fosse 0, vai dar 0, né? Porque afinal de contas não tem uma 0 hora. Né? Mas se eu quiser colocar 12, ele vai dar 360. Né? Na verdade, aqui é 0. Na verdade, aqui é literalmente 0. Se eu estiver tratando a relação entre o ponteiro de minuto e o ponteiro de hora. Tá? Por quê? Porque, afinal de contas, o ponteiro de minuto ele também se locomove. E aqui eu tenho uma... Aqui falta ainda a brincadeira do ponteiro do minuto. Tá? Mas o ponteiro do minuto a gente vai colocar no próximo vídeo. Beleza? Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam aproveitando, né? É isso aí, eu acho que a coisa que falta no meu canal é eu fazer vídeos de matemática e colocar o bendita da programação no meio, né? E no que der para colocar, eu vou colocar. Beleza? Beijos na bunda, galera, e até mais.